Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado e faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 20 de setembro, onde temos 2 jogos da Série B como destaque e a gente vai tentar se preparar aqui da melhor maneira possível, tá? Eu não sou nenhum especialista em Série B, mas vamos usar aqui o que a gente tem de números e, obviamente, de algum prévio conhecimento das equipes para que a gente possa fazer um planejamento da melhor maneira possível. Eu conto, óbvio, com a ajuda de vocês, que eu sei que vocês entendem muito mais de Série B do que eu, tá bom? Então vamos começar com o Grêmio e Sport, uma briga que envolve, sim, uma vaga na Série A do Brasileirão da próxima temporada, né? O Sport, apesar de estar 7 pontos atrás do Grêmio, o campeonato não acabou, né? Então dá para dizer, talvez, que se o Grêmio confirmar uma vitória nessa terça-feira, o Grêmio praticamente tira o Sport da briga, pelo menos pela terceira colocação? Acredito que sim. Faltando ali talvez 8 rodadas, e aí depois desse jogo faltaria 7 rodadas, para tirar uma diferença de 10 pontos seria bem complicado. Mas, por enquanto, ainda não dá para dizer que o Sport não briga. Eu acredito que sim. O Vasco tem 48, são 5 pontos de diferença para o Sport. Uma vitória hoje contra o Grêmio, por exemplo, colocaria o Sport numa situação bem próxima ali do time do Vasco, tá? Então é sim um adversário direto e é sim um confronto muito importante para as duas equipes. O que a gente tem de histórico, o que a gente tem do desempenho das últimas equipes, das últimas partidas? O time do Sport, ele é muito bom dentro de casa, mas fora de casa não é tão bem assim. Na verdade, dá para dizer que pelo sarrafo baixo aqui da Série B, o Sport é um dos piores visitantes da competição, porque o time só venceu uma vez. Na verdade, a quantidade de empates acaba deixando ele ali numa posição um pouco melhor. Mas se você vê, por exemplo, o antepenúltimo, pior time na Série B, tem 8 pontos conquistados. O Sport conquistou 9 fora de casa. Então, realmente é uma campanha muito ruim. Se eu não estou enganado, eu acho que eu fiz uma conta aqui da última vez que eu vi. O Sport estava, acho que há 9 jogos sem vencer fora de casa. A última vitória do Sport fora de casa foi contra a Chapecoense no dia 13/5. Então de lá para cá, um empate, uma derrota, um empate, uma derrota, 2 empates e 5 derrotas seguidas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos fora de casa sem vencer, 5 derrotas seguidas nas últimas 5 partidas e nas últimas 3 partidas não conseguiu marcar gol contra Ponte Preta, CRB e Tombense, tá? Então a gente precisa analisar o Sport com uma lupa um pouco maior, porque a gente sabe sim da força da camisa do Sport, é um elenco que não é tão fraco, é um time que dentro de casa desempenha um bom futebol, mas fora de casa é muito abaixo. E a gente tem um Grêmio que nos últimos jogos, quando a gente vai falar também, se eu falei do Sport dentro de casa, eu vou ter que falar do Grêmio também, que fora de casa o Grêmio vinha muito mal, inclusive o último jogo do Grêmio foi uma derrota para o Novo Horizontino, fora de casa, aí teve uma derrota para o Criciúma e uma derrota para o CRB, então o Grêmio nos 3 últimos jogos que fez fora de casa ele perdeu. Ainda tem dentro desse balaio uma derrota em casa para o Ituano, mas se a gente filtrar aqui os últimos 2 jogos do Grêmio em casa, foram vitórias contra o Vasco e contra o Vila Nova, e aqui contra o Vasco já dá para colocar o Renato na frente da equipe, tá? O Renato Gaúcho de treinador. O Grêmio dentro de casa, a gente vamos analisar um pouco mais de perto aqui no PDF de apoio. A gente tem o Grêmio dentro de casa com uma quantidade de cor verde aqui bem grande, porque o Grêmio tem 11 vitórias em 15 partidas, são 73% de vitória, 67% das vezes ele sai na frente do placar. É um time que falha pouco em marcar dentro de casa e relativamente fica quase metade dos jogos sem sofrer gol em casa. Isso é bom, tá? Inclusive, um dos melhores ataques, eu ouso dizer aqui, né? Como mandante, é o melhor ataque da competição atrás do Sampaio Corrêa como mandante. O Sampaio tem 29 gols marcados, o Grêmio tem 28. Então, o Grêmio é um time que cria muito, a gente consegue ver aqui embaixo, e que realmente aproveita as chances criadas. Deixa eu voltar para cá, ó. São 2,13 grandes chances criadas por jogo e quase 1,90 de gols marcados. Então é um time que aproveita bastante as chances que cria. Quando a gente olha para o Sport e olha essa lupa do desempenho fora de casa, a gente vê que é um desempenho pobre, com todo respeito, né? Uma vitória em 15 jogos, 20% das vezes o time é o primeiro a marcar. Então, assim, a efetividade, a intensidade do Sport fora de casa, ela é baixa. O time fica sem marcar em 60% dos jogos.
quando disputa fora de casa. Isso é muito pouco. O Grêmio marcou 28 gols em casa, o Sport marcou 6 gols fora de casa e tomou 18 gols. Né? E uma coisa que tem facilitado um pouco a vida aqui do Sport é que, de fato, ele poderia estar tomando ainda mais gols, porque é um time que cede muitas chances para o adversário. Olha só, ele cede, em média, quase 2 grandes chances por jogo. Em média, tá? 1,80, 1,85 de grandes chances cedidas. E ele toma 1,2. Então, se de fato a gente tivesse o Sport enfrentando adversários que são pelo menos dentro da média ofensivamente, o Sport estaria tomando muito, talvez o dobro de gols, quase 30 gols teria tomado aqui o time do Sport na Série B. Como a gente tem esse fenômeno das equipes ofensivamente estarem abaixo da média, o Sport acaba tomando menos gols do que deveria. Né? Então dá para a gente entender que existe uma diferença muito grande aqui. E essa diferença ela é muito clara no primeiro tempo. Olha isso, 73% dos primeiros tempos o Grêmio venceu e nenhum ele perdeu. 80% deles ele não sofreu gol e em 20% apenas ele deixou de marcar. 18 gols marcados e 3 sofridos. O time do Sport venceu apenas 13%, perdeu quase 50%, marcou apenas 4 gols e sofreu 10. Então, se você busca nesse jogo uma oportunidade de trabalhar match odds, seja a favor do Grêmio, seja contra o Sport, eu acredito que o primeiro tempo é um terreno mais saudável para você, um pouco mais seguro para você. Porque o Grêmio tende a vir para esse jogo com uma intensidade muito grande no início, é um time que costuma sair na frente com frequência, é um time que desempenha um primeiro tempo muito bom e o Sport provavelmente vai repetir o que vem fazendo fora de casa, que é ter dificuldade. Né? É claro, se a gente listar, existiu um jogo do Sport contra o Cruzeiro dentro do Mineirão, onde o Cruzeiro fez tudo isso que a gente está esperando que o Grêmio faça e o Sport abriu o placar primeiro. Houve. E depois o Cruzeiro acabou virando o jogo ainda no primeiro tempo. Mas a gente trabalha com leitura. Se o Grêmio estiver dando essa oportunidade, a gente tem que estar dentro. Fazer o quê? O gol contra a posição ele vai acontecer, o gol aleatório ele vai acontecer. Né? Mas o que eu venho buscar nesse jogo, ele se resume ao primeiro tempo. Então hoje eu vou marcar aqui com vocês a possibilidade de trabalhar esse leia a pior equipe em campo direcionado para o Sport. No primeiro tempo. Tá? Por que só no primeiro tempo? Porque no segundo tempo a gente tem uma queda de desempenho do Grêmio. Não é que seja assim também absurda, mas um time que vence 73% e passa a vencer 33%, você tem uma queda muito grande de desempenho. Tá? Eu acredito que mesmo vencendo bem mais do que o Sport só vence 7% das segundas etapas, o time do Sport consegue neutralizar um pouco mais e o time do Grêmio cai bastante de rendimento. Então não é um segundo tempo tão confiável da equipe do Grêmio. Outra coisa que a gente tem de informação são as bolas aéreas. O Grêmio fez 8 gols de cabeça e 5 gols de escanteio até aqui, e o time do Sport tomou 6 gols de cabeça até o momento. Tá? É o que a gente tem de informação. O Sport é um time que chuta muito bem de fora da área, mas aí para você ter finalização de fora da área com constância, o Grêmio teria que estar mais recuado, com as linhas recuadas. Eu acredito que o Grêmio vai jogar um pouco mais no seu campo ofensivo. Tá? O Grêmio chama esse jogo para o mercado de gols, né? Uma tendência boa da gente ter pelo menos um over 1,5. Já o time do Sport segura um pouco mais por conta do desempenho ruim na parte ofensiva. Tá? Como a gente vê aqui, ó, os jogos do Grêmio costumam ter pelo menos um gol em 80% das vezes no primeiro tempo, né? Já que o Grêmio tem essa facilidade de marcar cedo e de fazer gol, mas o Sport, de novo, não puxa esse resultado para um número muito bom. E quando a gente vai falar dos momentos dos gols, olha que interessante, né? O Grêmio, ele é bem distribuído na sua forma de marcar aqui no segundo tempo, mas tem um momento do jogo que é final do primeiro tempo, início do segundo, que ele marca com bastante constância. Isso é interessante de se observar. E também no final do jogo, onde ele acaba dando um vacilo aqui. Tá? De resto, como a gente tem aqui poucos gols sofridos no fim pro início do fim do primeiro para o início do segundo, a gente tem uma tendência do Grêmio tomar gol quase que em todos os momentos do jogo, óbvio. Isso aqui distribuindo também em jogos dentro e fora de casa. O que me chama a atenção no time do Sport? É um time que tem mais facilidade de tomar gol também no primeiro tempo, e é isso que a gente busca. Se eu estou buscando um lay sport, eu busco isso daqui muito bem do Grêmio e isso daqui muito mal do Sport. Né? Momentos onde o Sport tem mais dificuldade, principalmente no meio do segundo tempo, onde ele marca menos gol e sofre mais, e no final do segundo tempo, aí se você estiver buscando alguma situação de over limite para buscar um gol só, a gente tem
Não vou dizer o Grêmio, tá? O Grêmio no final ele não faz tanta força como faz no final do primeiro tempo. Mas o Sport é um time que se expõe bastante no final dos jogos. O Diego Souza, se não tiver suspenso, é o grande destaque da equipe, tá nadando de braçada aqui com 12 gols. Talvez seja até um dos artilheiros da competição. Né? E o Gabriel é o maior assistente. E pro lado aqui do Sport, o Luciano tem 5, o Kaique, aquele Kaique, também tem 5 gols. E o Giovani tem 3 assistências. Tá? Então, para mim, estou bem direcionado aqui pro lado do Sport. Não chega a ser um viés assim dizendo que o Sport é um time fraco. Não, mas o desempenho do Sport fora de casa realmente faz a gente ter uma dúvida bem grande aqui no que o Sport pode apresentar. O que eu preciso do Grêmio? Além da motivação, do apoio do torcedor, óbvio, eu preciso de uma marcação muito bem feita, tá? Porque a gente sabe que os times do Renato, em alguns momentos, ele costuma jogar muito para cima, ele acaba vacilando em alguns momentos de desconcentração. Então, esses contra-ataques do Sport não pode estar acontecendo, tá bom? E para finalizar, Guarani e Novo Horizontino. O Novo Horizontino vem de vitória contra o time do Vasco, não, do Grêmio, que a gente acabou de falar, dentro de casa, mas fora de casa o desempenho do Novo Horizontino é muito fraco, são 3 derrotas seguidas e apenas um jogo aqui marcando o gol, que foi contra o Sampaio, se eu não me engano, foi uma virada do Sampaio no finalzinho, tá? Com 2 gols no final. E o Guarani, ele vem 8-80, ele venceu o Operário e perdeu para o Vila Nova, venceu o Sampaio e perdeu para o Vasco, venceu a Tombense, perdeu para a Ponte Preta. Então é um time que é 8-80. Só que quando a gente filtra, dentro de casa é um time que nas últimas 3 partidas tem cumprido o seu objetivo, venceu o Sampaio, a Tombense e o Náutico, como eu falei. Então a gente pode ver aqui o Novo Horizontino com 3 derrotas seguidas e um Guarani com 3 vitórias seguidas. Será que é o suficiente para colocar essa odd do Guarani como favorito? Não sei. Vamos dar uma olhada aqui juntos dentro da parte de estatística. 5 vitórias do Guarani em casa em 15 jogos, as últimas 3 foram agora, nos últimos 3 jogos, tá? O time não sai na frente com tanta frequência, mesma coisa do Novo Horizontino, então não tem nenhum tipo de destaque aqui. O destaque negativo fica por conta do time ter falhado em marcar em quase 50% dos jogos. Só que o Guarani também fica mais da metade dos jogos sem sofrer, tá? Os 2 ataques são bem fracos em relação ao aproveitamento. O time do Guarani cria bem mais do que o time do Novo Horizontino, mas o aproveitamento do Novo Horizontino também é pior. Então temos 11 gols para um lado, 11 gols para o outro. A parte defensiva do Guarani, pelo fenômeno Série B, é um time que deveria também estar tomando uma média de 1,5 gols por jogo, está tomando só 0,80. Fraqueza da parte ofensiva do adversário. Mesma coisa acontece com o Novo Horizontino. O time toma 1,36, era para estar tomando em torno de 1,80. Também, se a gente colocar aqui no frigir dos ovos, a gente tem quase que a mesma coisa. Só que o Novo Horizontino tomou um pouco mais de gol. Dá para encontrar uma superioridade do Guarani no primeiro tempo? Vamos ser sinceros? Não sei. Porque olha só, apesar do Novo Horizontino ter tomado 12 gols no primeiro tempo fora de casa, não ter vencido nenhuma partida e de ter perdido quase 45% dos primeiros tempos, a gente tem um Guarani que não vence tanto, que empata bastante. Tudo bem, não perde tanto também, mas é um time que marca pouco gol. Então, o cenário para esse jogo me indica, se for para ser uma vitória do Guarani ou que o Guarani saia na frente, uma tendência de jogo para poucos gols. De novo, né? Mais uma tendência de Série B para isso. Mas é só o cenário, só a expectativa. Não me passa uma confiança de estar contra o Novo Horizontino com essas estatísticas do Guarani, porque eu não tenho uma defesa tão sólida, é uma defesa que oferece chance ao adversário. Eu tenho um Novo Horizontino que marca pouco gol, mas não é um time que cria assim tão pouco. É um time que poderia estar marcando um pouco mais. E eu tenho um time do Guarani que é bem improdutivo na parte ofensiva. Então, se eu quero estar contra o Novo Horizontino, para eu conseguir dinheiro, para eu conseguir uma correção de preço, o mercado se movimentando, jogando essa odd do Novo Horizontino para cima, eu preciso de um Guarani fazendo força. E aí inclui finalização, porque só posse, só controle de jogo não vai fazer essa odd do Novo Horizontino subir, pode subir de conta-gota. Então eu preciso de um Guarani sendo mais agressivo, tá? E aí só assistindo o jogo para saber. E estatisticamente falando, a gente pode até ter a agressividade do Guarani, mas não está sendo revertido nisso em gols, tá? Em chances de perigo, tá? No segundo tempo, a coisa piora,
Por quê? O Novo Horizontino passa a ter mais vitória do que o Guarani mantém o seu número de derrota e o Novo Horizontino reduz o seu número de derrota. O Novo Horizontino sai de 2 gols marcados para 9 e passa a tomar menos gols no segundo tempo em relação ao primeiro. O Guarani também marca mais gols, mas também passa a tomar mais. Então eu tenho um time do Guarani talvez mais desorganizado, mais partindo ali para um tudo ou nada em algum momento do jogo, e o Novo Horizontino também sai mais para o jogo, mas consegue controlar a questão de defesa e ataque. Sinceramente, não achei assim um jogo tão inclinado para o lado do Guarani, mesmo com essas 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Então, para mim, eu trabalho aqui sem viés. Eu acho que se for para fazer alguma coisa, eu trabalharia match odds sem nenhum tipo de viés, sem apontar uma dificuldade para um lado ou para o outro. Só os últimos resultados não me faria confiar tanto assim no Guarani, já que é um time que só venceu 5 dentro de casa na competição. E as 3 últimas foram os 3 últimos jogos que a gente falou. Então, será que é um bom momento? Será que é só uma chuva passageira, como a gente diz? Eu quero saber aqui qual foi a última vitória do Novo Horizontino. Foi contra o Bahia, por 1-0 dentro de casa. Se não me engano, teve expulsão nesse jogo. Não teve não. Foi um gol lá no finalzinho, aos 89 minutos, o Novo Horizontino marcou o gol. De lá para cá são 6 derrotas e 1 empate contra a Chapecoense, tá? Então, realmente, a situação do Novo Horizontino fora de casa é muito fraca, mas o Guarani também não vinha bem. Esses 3 últimos jogos é que deram ali uma expectativa maior para o torcedor do Guarani. Vamos ver, tá? Em relação à classificação, a gente tem uma disputa do Guarani contra o rebaixamento, né? O Guarani tem 32, o CSA tem 32, o CSA está dentro da zona de rebaixamento agora por conta provavelmente de saldo, então a briga do Guarani aqui é contra o rebaixamento e o Novo Horizontino também. Não é 4 pontos de distância, não é também uma situação que deixa o time tranquilo, e eu não acredito que nenhum dos dois vá brigar por alguma coisa ali em cima, então a briga desses dois é mais por escapar. Por isso, sabendo talvez interpretar um pouco mais o cenário, a gente tem que tomar cuidado se o Guarani estiver na frente para não se expor em gols pensando que o Guarani vai se expor o tempo todo no contra-ataque. Talvez ele escolha poupar o time ou se resguardar, fechar mais as linhas para poder segurar esses 3 pontos, que deve, obviamente, ser muito importante para a equipe. Beleza? Então a minha expectativa maior nessa terça-feira é ali para o Sport, e eu preciso que o Grêmio cumpra o que a gente espera dele. Beleza? Eu acho que não tem mais nada. Tem aqui a FA Cup, não tem nenhum time muito conhecido, tenho aqui a Copa da Holanda, também não, a maioria dos times já estão aguardando para poder jogar a Nations na quarta-feira. Então na quarta-feira a gente já tem um trabalho um pouco mais aprofundado das seleções. Eu vou tentar me planejar muito bem aqui com vocês. Se você tem alguma informação para esses jogos da Série B e quiser compartilhar comigo e com as outras pessoas aqui do BDM, deixa aqui embaixo. Não esquece de participar do sorteio de uma banca de R$30. O link do meu Telegram para você acompanhar um pouco mais do meu trabalho de perto, segundo o link da descrição, e no primeiro você encontra uma promoção da minha parceira Betfair. Meus amigos, é sempre um prazer e a gente se vê amanhã. Um abraço.